Olá, está no ar o Opinião Livre. O tema de hoje é a medicalização da infância. E para falar sobre esse assunto, recebemos mais uma vez a psicanalista doutora Aline Reck Padilha Abrantes. Muito obrigada pela sua presença aqui, Aline. Obrigada pelo convite, Silvia. Uma epidemia de diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e a medicalização dessas crianças parece que passou a ser uma prática recorrente em nossa sociedade. O que se espera das crianças está servindo como medidas para classificar e tratar. Mas o que pensar sobre o futuro de uma geração que está sendo medicalizada, Aline? O que é ser normal hoje em dia? Então, quando se traça, né, pensar em traçar uma linha que possa determinar o que é normalidade, né, é reduzir o homem a uma leitura biológica, né? Porque com isso, o que nós estamos fazendo? Estamos apagando a singularidade de cada um, né? Como se fosse possível traçar um padrão, né? Onde as pessoas se inserissem, né? Ou não, dentro desse padrão, né? Então, com isso, né, colocar o sujeito no lugar de objeto daquilo que a sociedade, que é narcísica, né? Uhum. A sociedade, né? De uma forma geral, uhum, né? E fazer com que aí, nessa demanda, né, que a sociedade tem com relação à medicina, principalmente, né, de enquadrar os sujeitos, né, como se fossem objetos, né, dentro dessa padronização, né? Então, não há sujeitos que se enquadrem completamente dentro de uma patologia, nem sujeitos que se enquadrem completamente dentro da normalidade também, né, de algo que poderia se dizer normal. Há sujeitos em suas múltiplas formas de ser, de estar no mundo, né, enfim, de se posicionar na vida. Agora, Aline, nós fizemos aqui uma abertura focando principalmente nas crianças, né? Já há um certo tempo, quando minha filha era pequena, se falava, né, num transtorno de déficit de atenção ou crianças com hiperatividade, e essa medicalização ela já acontecia. Então, se a criança... Eu perguntei a primeira coisa que a gente falou sobre a normalidade, porque assim, uma criança que brincava muito, pulava muito, é hiperativo. Uma criança mais quietinha, tem algum problema. Então, esse padrão começou a ser medicalizado para transformar essas crianças num tipo só. Isso continua acontecendo? Então, é muito importante, né, essa questão que você está fazendo, Silvia, porque toca naquilo que nós, numa transformação que nós estamos fazendo, né, que a sociedade de uma forma geral está fazendo atualmente, que é transformar as experiências subjetivas em doenças, né? Então, por exemplo, né, se uma jovem, adolescente, encerra um namoro, né, e tem aí um sofrimento muito grande, claro, porque um namorado na adolescência é tudo que, né, é muito importante, nós já passamos por isso. Sim. Né? Então, essa experiência que diz daquele momento, daquela situação, né, daquele problema que ela está enfrentando nesse momento da vida dela, no momento que isso passa a ser sofrido, um sofrimento, né, que ela chora muito, enfim, aí já começa a se pensar, está deprimida, né, tem uma depressão. Então, transformar as experiências, né, que fazem parte da vida, né, em doenças e medicalizar, né? É como coloca o psicanalista Alfredo Jerusalinski, né? Ele aponta que a diferença entre um problema e um transtorno, né? Um problema você
pode, né, decifrá-lo, você pode interpretá-lo, você pode trabalhar com ele na direção da solução, né, de resolvê-lo. Agora, um transtorno só é possível se pensar em eliminar ele. E a forma como se elimina um transtorno é com uma medicação. Mas, então, no caso, voltando no caso das crianças, né, no sentido dessa medicalização das crianças, quando que é uma síndrome e quando que é só um problema? A criança ser ativa é um problema? A criança ser mais tímida é um problema? Como que a gente consegue detectar dentro dessa faixa de crianças, né, dessa medicalização que a gente está falando, como a gente consegue detectar quando é um problema e quando é uma síndrome? E se é que é uma síndrome? É preciso toda uma avaliação, né, que não é simples, né? É preciso se escutar essa criança, né, que ela possa falar sobre aquele comportamento, aquele gesto, enfim, isso que preocupa, né? E aí envolve múltiplos fatores, né, para se poder chegar ou não a um diagnóstico, né? A questão é que parece que dar um nome para aquele comportamento da criança, seja dizer que ela tem transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, é algo que nos tranquiliza, né? Porque é como se quando você dá um nome, você automaticamente já fica tranquilo, porque eu sei do que se trata. Entendi. Ele tem um nome, né? É estranho isso. Você, né? insere a criança naquela nomenclatura e isso nos tranquiliza, alivia, porque já sei o que é. E ao mesmo tempo desresponsabiliza, porque se ela tem transtorno de déficit de atenção, que significa um problema, né, em algum funcionamento cerebral, pronto, o problema é do cérebro, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Não tira, é uma né? grande reflexão. É uma resistência a pensar em qual é o seu papel aí também, né? Você está falando no sentido dos pais, né? Quer dizer, a partir do momento que é detectado que meu filho ele tem uma síndrome, ele tem algum problema a ser resolvido, quer dizer, já sabe qual é o problema, está no cérebro, vamos lá, vamos medicalizar e pronto. Quer dizer, dá um alívio para os pais detectar o problema, é isso? Mesmo não sendo, porque no caso a gente está falando de às vezes ter um certo exagero quando as crianças são hiperativas, que, por exemplo, comportamentos normais foram transformados em doenças. Sim. Não é? Sim, uma criança que brinca, uma criança agitada, uma criança que se distrai facilmente, né? Não é uma criança saudável, né? Não é próprio das crianças brincar e até mergulhar na brincadeira, né? Que sai um pouco da realidade, sim, mas não perde essa noção, essa diferença da realidade em relação à própria brincadeira. Assim como as crianças se distraem e conseguem estar atentas a muitas coisas ao mesmo tempo, né? Hoje nós vivemos numa corrida, né? Uma corrida contra o tempo. Estamos sempre correndo, né, para dar conta de fazer tudo no tempo, né? Quanto falta, né? E num excesso de estímulos e um excesso de exigências também, né? Nós somos exigidos pela sociedade e exigimos das crianças, né? Sim, as crianças hoje têm uma agenda, não é? Exatamente. Que a gente acha que é o certo, né? É o certo. Preenchemos os horários das crianças, os espaços de tempo livre das crianças com atividades extraescolares, né? Aprisionando as crianças a um ideal que nós temos, né? De responder aquilo que a gente deseja, que bom, quero que você seja o melhor do ranking, meu filho, né? Já está exigindo da criança. Então, aí já tem uma exigência da criança, em cima da criança, né? E como é que a criança, então, vai poder, né? Como vamos exigir que ela tenha um comportamento diferente diante de tantas coisas, né? E tantas exigências. Então, é importante se prestar atenção o que significa, que leitura se está fazendo
de um determinado comportamento, de uma agitação, enfim, né? Mas, por exemplo, brincar, pular, ser agitado ou desatento é anormal? Será que é? Não é isso que as crianças fazem? Eu acho que fazem? não, mas eu estou perguntando para psicanalista. É anormal? Não é isso que as crianças fazem? Não né? é? Brincam, pulam, são agitadas, se utilizam do corpo, né? Essa agitação, né? As crianças se utilizam muito do corpo para brincar. Né? Doutora Aline, eu estou sentindo, não sei se mudou, mas eu acho que as crianças de hoje, elas não são mais tão quietinhas quanto antigamente. Antigamente, você via uma criança brincar, mas ela era um pouco mais contida. Hoje não. Hoje as crianças realmente parecem, a impressão que se tem é que são hiperativas, elas não cansam. Mudou alguma coisa? Os pais estão deixando as crianças mais soltas? Ou é uma geração que está nascendo diferente? Acho que são várias variáveis aí, né? Acho que mudou sim, né? Se a gente comparar tempos atrás, né, em termos de educação, do que se possibilitava para as crianças, mesmo já desde o nascimento, né, se enrolava as crianças, né, e hoje as crianças ficam com o corpo todo solto, né, livre, às vezes até precisam de mais contenção mesmo para poder dar uma borda, né, situar. Então essa é uma variável. A outra é, bom, nós não somos agitados, não estamos o tempo todo, né? Agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo, agora... Enfim, nós vivemos, né? Como já falei, nessa corrida contra o tempo. Isso não é uma agitação? Sim. Né? Então, como vamos esperar que as crianças também não entrem, né, nesse ritmo? Mas os pais, eles devem, de alguma forma, ficar preocupados, no sentido de... já que o olhar, muitas vezes, de uma criança hiperativa pode ser de um transtorno, os pais, eles têm essa preocupação? O que eles têm que detectar para saber se é um problema ou não aquela hiperatividade da criança? Então, acho que pensar em problema, né, é importante, porque um problema, ele diz de uma condição psíquica num determinado momento e que pode, né, que os pais podem se preocupar e sim buscar uma ajuda, né, ou estar atentos, escutar essa criança, o que é que ela está querendo dizer com isso. Agora, um transtorno, como eu já disse, já é uma outra leitura da mesma situação, né, que seria tomar isso como uma doença, né? Então, pensar em problema, sim, né? Mas que problema é, né? E que os pais possam escutar a criança ou o que ela está querendo dizer com esse problema, né? Para se ver o que buscar, né? Para ir em busca de algum auxílio, algum profissional, enfim, mas que aí estão várias questões, né? Não é só uma única leitura, né? Mas não dá para saber, por exemplo, você olhar a criança, não dá para saber se é o fato de ser hiperativo, aquilo é um transtorno ou não. É normal, não dá para saber, tem que ser analisado, é isso que você está falando. Quando for exacerbado. Se é um problema, né? Ou se é só um comportamento que também depende. Olha eu no normal, o comportamento normal, né? A gente mesmo classifica, né? Também depende muito da leitura de quem está observando, né? Porque também aí entra que significação está fazendo, né? Que significado coloca para aquele gesto da criança, para aquele jeito de brincar, a pessoa que está observando, né? Porque no momento que você também olha e fica a observar e algo na criança lhe chama a atenção, porque você já tem, né, uma leitura, né? Você já também faz, né, uma certa diferenciação em relação àquilo que você coloca como o esperado. Como esperado. Né? Bom, eu vou fazer um rápido intervalo comercial e no próximo bloco nós vamos falar do transtorno em si, né, das crianças hiperativas, qual o papel da escola diante disso, o uso da Ritalina, se realmente a medicalização nesse nível continua. Um instante só, eu já volto com a doutora Aline, tá? Até já.
Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Opinião Livre está de volta. Hoje estamos conversando com a psicanalista a doutora Aline Abrantes. E nesse bloco vamos falar também da Ritalina, né? Que é uma medicação conhecida para o tratamento de crianças e adolescentes com TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que aumentou. Quais são os efeitos, doutora Aline, dessa medicação para as crianças e os jovens da sociedade em geral? Se eles ainda estão tomando, né? Estão tomando. Sim, de fato é bastante alarmante, né, a quantidade de crianças que estão sendo medicalizadas, né? Segundo estava vendo algumas pesquisas, né, e artigos. Então, no Estadão, no ano de 2014, tem uma matéria em que faz um levantamento e que mostra que aumentou um percentual de 775%. Nossa, quanto? É um número bastante alto, de medicalização das crianças com a Ritalina, né? Também no mesmo ano, o New York Times apresenta uma matéria falando que nos últimos 10 anos, não é nos últimos 10 anos, falando que aumentou em 10 mil o número de crianças sendo medicadas com a Ritalina. E crianças com a idade de 2 a 3 anos. Né? Tão cedo? Crianças muito pequenas, né, já sendo medicadas com a Ritalina, né? É conhecida como a droga da obediência, né? Olha. Então, assim como aumentou o número de crianças diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, aumentou também a medicalização, né? E parece que atualmente, né, passou a ser uma coisa cotidiana se tomar drogas legais, né? As pessoas buscam, né, muitas vezes esse recurso, né, a medicação, né, uma droga legal, para lidar com as situações da vida, né, para lidar na relação com o outro, né, para suportar o que faz parte da nossa vida no cotidiano e principalmente para reduzir o sofrimento, né? Então, tomar algum remédio parece que passou a ser algo comum, né? E aí também para as crianças, né? Também medicalizar as crianças passou a ser algo comum para poder enfrentar os problemas, né? Para poder ter esse jeito de lidar com os problemas que se tem. Bom, quando uma sociedade, né, tenta resolver os problemas, quer dizer, não resolver, né, mas como se maquiasse, né? Seria uma fuga mesmo, né, um refúgio, né, de não lidar com os problemas com a medicação, o que vai poder se esperar, né, de uma geração que está aí. Mas quer dizer que é errado, por exemplo, a gente falou das crianças e dos adolescentes. Não prestar atenção, ter hiperatividade, é melhor não dar o remédio. É isso que você quer dizer? Que o remédio, no caso, nós estamos falando da Ritalina, para aumentar a concentração, ou como você disse, considerada a droga da obediência, isso está fazendo mal para as crianças? Ou deve ser tomada? Acho que a medicação, ela foi criada, né, para ser, nesse caso, né, da Ritalina, por exemplo, há vários trabalhos para serem feitos, né, há um trabalho para ser feito antes de se chegar ao ponto de uma medicação. Você está dizendo que banalizou, é isso? Que já estão tomando, qualquer coisa já dá Ritalina, é isso? Não só a Ritalina, como qualquer medicação. Se uma pessoa não consegue dormir direito, ela então toma uma medicação para dormir, ao invés de resolver o problema do porquê é que ela não está conseguindo dormir, o que é que está acontecendo aí, né? Ao invés de enfrentar
o problema se toma uma medicação, e parece que isso, né, é para todos, adultos, adolescentes, crianças, entram nesse funcionamento, né, que é de não enfrentar o problema. É uma sociedade que está doente, né? É isso que parece, né? Parece que sim, né? Que há um jeito, né? Que é com a medicalização, né? Que quando você fala, por exemplo, só saindo um pouquinho, quando as pessoas tomam remédio para dormir, então você pensa assim, mas não é melhor tomar um remédio do que perder o sono? Não, tem que ver por que está perdendo o sono, né? Só para dar uma fugida no sentido geral que você disse que adultos e crianças estão se medicalizando para não conseguir muitas vezes enfrentar os problemas. Então, o certo seria saber por que está perdendo sono, por que não está dormindo. É isso. A medicação, ela pode entrar como um auxiliar quando esse sujeito já chegou a um limite de um trabalho psíquico, né? Quando ele já não tem mais como seguir adiante, né? Quando a angústia é muito grande, aí ela pode entrar como um auxiliar por um determinado tempo. A questão é que a gente está fazendo o inverso, né? Entra primeiro com a medicação e depois vai se pensar, né? Principalmente com as crianças, faz o diagnóstico e já entra com a medicação. Inclusive, hoje muitos adolescentes usam a Ritalina para melhorar o desempenho escolar. Isso é grave, não? É bastante grave, né? Quando um jovem ou adolescente usa a droga legal, né, para se sentir mais potente ou para ter um melhor desempenho, né? Isso vai na mesma linha de não enfrentar, né, o próprio sofrimento, não enfrentar aquilo que remete a algo que diz de uma incompletude, porque nós somos sujeitos, né, incompletos. Sim, o sofrimento faz parte, divididos, né? Exatamente. Então, buscar ali, né, como se fosse na droga, um paraíso artificial, né? Você não está lidando com as situações que são da realidade. Isso é muito importante. E o que a gente pode, então, observar no comportamento de uma criança ou de um adolescente que indique que ele vai precisar realmente de Ritalina? Agora vamos falar do outro lado. Uma coisa é tomar Ritalina para prestar atenção ou para poder estudar e ter concentração e banalizar. Outra coisa é realmente ter uma criança que foi detectado que ela precise tomar Ritalina, ou a criança ou o adolescente. Então, né, essa é uma questão assim bastante discutida, porque se você pegar o DSM-4, né, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, né, você vai encontrar lá um rol, né, de itens, né, que descrevem os comportamentos da criança que está inserida no transtorno déficit de atenção e hiperatividade, né? E são vários itens, né? É difícil você fazer a leitura e não identificar alguma criança ali tem aquilo, que tenha um desses traços, né? Então são itens que descrevem e que muitas vezes se utiliza para explicar também, né? Assim, o próprio organizador desse manual, né? Do grande organizador, que é uma equipe que constrói, um psiquiatra, o Allen Francis, né? Ele coloca que ele foi que essa mudança, né? Essa nova esse rol que aumentou, o leque aumentou muito. Se antes nós tínhamos um número pequeno de crianças que entravam dentro desse diagnóstico, hoje o leque aumentou muito porque esse rol, né, amplo, esses itens também aumentaram, né? Ele fala que ele reconhece que ali foi o próprio causador, né, dessa disseminação
número tão grande de crianças com transtorno de déficit de atenção, né? Só que não há um ponto específico no cérebro, né? Se você fizer um exame, isso os próprios psiquiatras colocam, né? Neurologistas, pessoal da área médica, esse é um diagnóstico que ele é baseado justamente nisso, nesses comportamentos, certo. Né? Isso dentro da psiquiatria. Então, não há um ponto específico que diga, né, aonde está localizado o problema, algo que falte no cérebro, e sim algo que diga de um funcionamento que é um comportamento que da está da no criança. comportamento, o que é bastante, né, Amplo, né? não, é uma questão até contraditória para se pensar, né? Porque quando os pais chegam a um psiquiatra, por exemplo, ou a um médico e falam, eu acho que o meu filho tem transtorno de déficit de atenção, porque ele tem determinados comportamentos, né? Então, ele tem transtorno de déficit de atenção porque ele tem determinados comportamentos. Ou quando questionam por que ele tem transtorno de déficit de atenção, é porque ele tem esses. Fica Difícil, né? A nomenclatura justifica nesses comportamentos e assim o inverso, né? Então, há algo aí para se pensar, né? Porque é um rol de comportamentos, como eu falei, que Toma muito cuidado, muitas né? crianças se inserem ali, Tem que né? tomar. E alguns pais, como você disse, inserem, no caso, ou profissionais, as crianças para justamente, né, colocar um rótulo. Ela tem, então pode. E essa relação, né, entre a medicalização e o diagnóstico, né? O psicanalista que eu já citei aqui, o Alfredo Jerusalinski, ele tem um artigo que chama Gotas e Gotinhas, comprimidos para crianças sem histórias, acho que é isso, que está numa revista Textura de Psicanálise, acho que é publicado no ano de 2005. Lá ele aponta para um fato muito importante, né? E também um contrassenso que é a droga, né? Então a Ritalina, que é colocada como o remédio para a cura do transtorno de déficit de atenção, né? A partir do momento em que há esse diagnóstico e aí começa a haver essa disseminação de diagnóstico, né? E se tem uma droga que cura, como é que aumentou Sim, o número de crianças com esse diagnóstico? Se cura a Ritalina, como é que aumentou, né, o uso? É verdade. É uma questão. Então, realmente é um papel que o pai precisa prestar atenção, né? Os pais precisam ter muito cuidado, a gente já está terminando, só para a gente fechar esse assunto. Então, o principal é que o pai fique em cima e a escola também, né? Uma coisa dupla. A escola, né? É importante que a escola se questione, né? Sobre essa tentativa da escola, né? De homogeneizar as crianças como se, né, houvesse um modelo, né, que é um ideal, né, que precisa cair. Muito né? bem. A escola, ela acaba sendo uma instituição que legitima, né, essa leitura, né, de que há um transtorno de déficit de atenção, enfim, ela acaba sendo produtora, né, dessa leitura, né, e do encaminhamento de muitas crianças com esse diagnóstico já lá na escola, né? A criança já chega, já é encaminhada com esse apontamento da escola, que por conta do comportamento ela já tem na leitura da escola esse diagnóstico, né? E aos pais aí, acho que cabe, né, o que o Jean-Pierre Lebrun, que é um psicanalista, coloca, que é ensinar aos filhos a falhar. É isso aí. Muito bem, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, doutora Aline, viu? Obrigada eu, Silvia. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.
Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.